Muito boa tarde, 4 horas, né? E 20 minutos em Canindé e em todo o estado do Ceará. Boa tarde, Brasil, boa tarde, Canindé, boa tarde, Ceará. Hoje o programa Fatos e Verdades, mais cedo aqui na CNE TV. Estamos levando para você, a partir de agora, muita informação da nossa cidade de Canindé e também do Brasil. Carlos Silva, boa tarde. Hoje o programa começa mais cedo com muita informação, Carlos Silva. Boa tarde a você, Otacílio. Boa tarde aos nossos internautas acompanhando o Fatos e Verdade pelo canal de notícias e eventos de Canindé, a nossa CNE TV, Otacílio. Pois é, coisa maravilhosa, né? Vamos ver como é que vai ser a repercussão dos nossos internautas. O programa sendo um pouco mais cedo, né? E aí, Carlos Silva, o negócio tá quente, não tá? Tá quente. Otacílio, teve confusão em Canindé, Otacílio, na Câmara Municipal? Eu ia falar de Brasília, rapaz. Começou por lá, foi? Rapaz, é porque parece que vem de cima para baixo, né, Otacílio? O pessoal de cima é exemplo por debaixo, Carlos Silva. É o nosso parlamento, Otacílio. Nós vamos comentar no programa de hoje. Olha aí, rapaz, começou lá em Brasília, né? Lá foi só um esquentazinho, né? Ninguém brigou não, né, cara? Foi só o negócio do Tigrão, do Tchutchucão, né? O pessoal queria dançar lá na Câmara Federal. Rapaz, Otacílio, você é Tigrão ou é Tchutchuca? Pois é, isso aí que eu quero descobrir. Quando eu descobrir, eu lhe digo, viu? Quando eu descobrir, eu lhe falo, Carlos Silva, mas de lá foi pro Macapá. Aí, mas só que no Macapá o bicho pegou, viu? Soco vai, soco vem. Era vereador, era funcionário da Câmara, não foi? E aqui no Canindé hoje não passou em branco não, viu, Carlos Silva? É isso aí, Otacílio. Hoje teve confusão e nós vamos comentar no programa. Rapaz, quase dava pé, viu? Quase dava pé na Câmara Municipal. Eu só sei que eu estava lá, eu só vi foi o pessoal correndo. Quando o pessoal correu, eu disse, eu vou correr também. Não sei o que é. Daqui a pouco eu conto no programa. Eu e o Carlos Silva, né, Carlos Silva? Chamaram a polícia e a guarda municipal. Eu só vi a guarda chegando, viu? Mas pediram a presença da polícia também. Só não sei se ligaram, né? Talvez só não ligaram, né? Eu sei que a guarda chegou mais ligeiro do que imediatamente, viu? O pessoal é eficiente. Temos mais o que no programa de hoje, Carlos Silva? Otacílio, reforma da Previdência, Otacílio. Paulo Guedes foi à Câmara dos Deputados, na CCJ, para debater a Previdência. Falou e não agradou. E no final ainda foi chamado de Tigrão e Tchutchuca. O parlamento, Otacílio, testou Paulo Guedes, principalmente a oposição, e ele não passou no teste, viu? Rapaz, esses políticos profissionais são espertos, né? E aí, se não for profissional também, desliza, porque é cada casca de banana e o caba cai, que é uma beleza. Mas Carlos Silva, rapaz, aqui, né, tá ficando mais interessante, bonito aí atrás, né? Tá passando aqui os parceiros aqui do programa, os parceiros do GCCom, né? Pois é, rapaz, olha a equipe aí trabalhando, viu? A equipe do GCCom aqui não brinca não, menino. Aqui é uma equipe séria, uma equipe grande. E o pessoal trabalha, eu gostei, viu? Ficou mais bonito, Carlos Silva, aqui, o negócio rodando ali, né, na televisão. Fica bem de trás da gente aqui. Tá chovendo, Otacílio? Rapaz, eu vou olhar pela janela. Não tem janela aqui, Otacílio. Peraí, eu volto já. Me espera aí, pessoal, pera ainda. O pessoal aí pode comentar, compartilhar nossa live aqui pelo programa Fatos e Verdade, na CNE TV, acompanhando ao vivo. Carlos Silva, tá chovendo, viu, Carlos Silva, aqui no Canindé. Não é muita chuva, mas tá chovendo. Tá chovendo nesse momento aqui na cidade de Canindé. É bom a chuva, né? É bom chover, né, Carlos? Isso, Otacílio. Você gosta de tomar banho na chuva? Né, nossos reservatórios. Você gosta de tomar banho na chuva? Faz tempo que eu não tomo banho na chuva, Otacílio. Também não tomo mais não. Quando eu era menina, só ia debaixo como é que se diz, das biqueiras, né? Tomando banho na chuva. Mas depois que a gente cresce, aí fica mais tranquilo. Mas é bom, aqui e acolá é bom, banhozinho de chuva, água gelada, rapaz, bem friinha. Olha, para você que vai chegando agora, nós vamos mostrar daqui a pouco no programa o que aconteceu hoje na Câmara Municipal. 2 vereadores quase chegam nas vias de fato, né, Otacílio? Pois é, vamos chegar hoje. Vai. Aí eu
Vai, não vai, não pega, não pega. Pega, não pega, mas aí o povo não deixou não. Até a prefeita partou. A prefeita ficou no meio aqui. Rapaz, Otacílio. Não vai, não brigue, pelo amor de Deus. Aí o pessoal... Otacílio, eu estava vendo, nós vamos já ver as imagens. E a prefeita, Otacílio, estava bem próximo, ela ficou olhando sem saber o que fazer, né, Otacílio? Assustada, né? Não tinha o que fazer, era só se meter no meio para os homens não se pegar, né, Carlos? Porque o pessoal virou a mulher e disse, não, de qualquer maneira, não é possível que esses homens vão dar um soco, né? O negócio foi feio, viu? Mas, graças a Deus, os ânimos, né, se acalmaram e deu certo. O vereador Ilomar, que estava presidindo a sessão, suspendeu a sessão imediatamente. Quando ele viu a confusão, ele suspende a sessão, está suspensa. Aí foi suspensa a sessão, depois os vereadores foi cada carro para um lado, e aí se acalmaram e, né, a sessão continuou. Quem foram os vereadores, Carlos Silva? Daqui a pouco você vai saber. Daqui a pouco nós vamos contar quem foram os vereadores que quase se emendam no tapa na Câmara Municipal de Canindé. Isso foi hoje de manhã, viu? Cedinho. 9 e alguma coisa da manhã. Daqui a pouco aqui no programa Fatos e Verdades na CNE TV. O pessoal está registrando tudo, viu? Rapaz, o que tem de paparazzo aí. O pessoal não perdoa, registra mesmo, né? Além do registro oficial da Câmara Municipal, o pessoal também registra, né, Carlos Silva? Isso, Otacílio, vamos começar por Brasília, Otacílio. Paulo Guedes foi à Câmara dos Deputados, a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, para apresentar a reforma da Previdência. Alô, Brasília, o povo de Brasília. Sabe que tem gente lá que fica conectado aqui, Carlos? Sempre tem alguém, né? Sim, Otacílio. Otacílio, ele falou por mais de 6 horas e o final... Foi ao vivo aqui também, não foi? Isso. Aí, CNE TV transmitiu, né? Otacílio, ele falou por mais de 6 horas e a sessão terminou assim, ó, do nada. Simplesmente por uma provocação do deputado do PT. Ele é filho do ex-deputado e também que foi ministro do governo Lula, que é o José Disseu, né, Otacílio? É o Zé Maranhão, o nome do homem, né? É o Zé Disseu. Não, eu digo o Zeca Disseu. Zeca Disseu, né? Isso. Zeca Disseu, melhor dizendo o nome do... Isso, Zeca Disseu. Nós vamos ver o momento em que ele fala que o Paulo Guedes é tigrão e é tchutchuca. Vamos ver o que disse. Quais foram os estudos que vocês elaboraram para decidir, priorizar e colocar tanta energia na reforma da Previdência, ao invés de combater o que o senhor declarou aqui hoje? Que o país serve, que o país privilegia os rentistas, que o país entrega 400 bilhões por ano há muito tempo para os especuladores. Por que não começar por isso, senhor ministro? Apresente a essa comissão, é sua obrigação, que estudos, que projeções levaram a esse tipo de entendimento. Eu estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. A sua função, o cargo público que o senhor ocupa, exige uma outra postura. Inclusive, o senhor precisa aqui pedir desculpa. Decoro, presidente. O senhor precisa pedir desculpa. De palavra. Garanta a palavra, presidente. Peço respeito. Ministro, por favor. Deputado Zeca e ministro Paulo Guedes. Por favor, deputados, ministro. Deputados, por favor, Zeca. Ministro, peço a vossas excelências, a ambos que retirem as palavras, tanto o ministro Paulo Guedes quanto o deputado Zeca Dirceu. Deputados, eu vou encerrar a sessão. Aproveita e encerra a sessão. Eu vou encerrar. Vou propor o encerramento, nada mais haver a tratar, encerro os trabalhos e convoco para amanhã, quinta-feira, 4 de abril de 2019, às 9 horas e 30 minutos, reunião extraordinária da audiência pública para a continuação dos debates relativos à PEC 6 2019.
Antes, informo que a lista de inscrição para debates e para comunicação de liderança da referida audiência será aberta às 8 horas e 45 minutos, simultaneamente a abertura do plenário, e que o painel eletrônico de presença será aberto às 9 horas. Está encerrada a reunião. Pois é, encerrou, né, e a confusão continuou, né? Os microfones foram cortados, né, Carlos? Mas a gente viu ali que o pessoal continuou discutindo, era um para um lado, outro para o outro, né? Acendeu realmente o negócio. Isso, Otacílio, ele chamou Paulo Guedes de tchutchuca e Paulo Guedes disse bem alto: é a mãe, é a avó. Pensa um negócio feio, Otacílio. Respondeu, né? Lembrando que na Câmara Federal os deputados têm poder absoluto, né? E o ministro era, portanto, convidado a apresentar informações, mas acabou não querendo passar por baixo, né? Quis fazer de igual para igual, sendo apenas ministro naquela ocasião, a Câmara com um poder muito maior, né? Porque estava ali para absorver as informações e fazer um juízo de valor para quando, no momento da votação, decidir ou apresentar alguma emenda em relação à reforma da Previdência, mas o ministro também mostrou poder, né? Não tem esse negócio. Se me tirar do sério, vou responder, né? E respondeu, foi para cima, né? Exatamente, Otacílio. Mas muitos viram como um fato negativo, principalmente o mercado, Otacílio, mercado financeiro, por conta do fato que quem precisa do voto é o governo. Os deputados, eles estão ali analisando o projeto, mas quem precisa dos votos é o governo, que tem que correr atrás. E não ficou muito bem com os deputados essa questão que aconteceu. Ou seja, o governo tem que ser mais humilde, né? Porque senão o Congresso vai engolir o governo. Isso. Muitos aconselharam que ele não reagisse à oposição, né? Porque a oposição está ali para fazer oposição, mas ele acabou reagindo e foi o que eles queriam. A provocação deu certo. Pois é, o ministro saiu, né? Saiu, como é que se diz? Saiu meio que numa situação complicada, né? Mal visto, podemos dizer assim, por parte do Congresso. Logicamente que boa parte de alguns deputados acabaram apoiando o ministro, né? Mas uma boa parte não gostou realmente das colocações do ministro. Temos mais, Carlos Silva, ainda a informação a nível nacional. A gente tem alguma novidade por aqui, daqui a pouco a gente fala, viu? Da briga da Câmara, viu, Carlos Silva? Aqui em Canindé, 2 vereadores quase entram no tapa hoje de manhã. Foi um negócio sério. Eu disse quase. Teve uma confusão, mas só não teve vias de fato, porque os vereadores, o povo se meteu no meio, né, para não haver realmente uma confusão grande. Mas houve um corre-corre. O pessoal saiu correndo de dentro do plenário da Câmara, com medo, na hora que começou a confusão. Daqui a pouco aqui no programa. Exatamente, Otacílio. E você vai compartilhando aí, comentando, dizendo de onde você está participando, assistindo a nossa live aqui no nosso Fatos e Verdades pela CNE TV. Também você acompanha pela CNE Live Rádio no nosso aplicativo. Acesse aí também o radiosnet.com. É isso, Carlos Silva. Nós temos também informações locais, né, Carlos Silva? Temos informação aqui na CNE TV, no programa Fatos e Verdades. Daqui a pouco a gente vai trazer informações sobre o Conselho Tutelar. Conselho Tutelar que vai ter aí a eleição, né? Inclusive o CMDCA, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Canindé, já lançou o edital e já está realizando as inscrições para que o processo aconteça. A eleição vai acontecer no mês de outubro, as inscrições vão até o dia 16 desse mês, e a comissão eleitoral já está divulgando, né, as informações para as pessoas interessadas em participarem deste processo, Carlos Silva. E vamos lá, vamos trazer, portanto, a participação do membro da comissão eleitoral aqui no Fatos e Verdades. As inscrições começaram agora dia 1º, segunda-feira passada, e vão até o dia 16 de abril. As inscrições acontecem na sede da Secretaria da Assistência Social, no horário de funcionamento da Secretaria. Então, as pessoas que desejam, que têm interesse, que querem ser conselheiro ou conselheira tutelar no município de Canindé, primeira coisa que eu recomendo, sugiro, é que procure um edital
que foi publicado no Diário Oficial do município, está à disposição lá no CSU, na sede da Comissão Eleitoral, na Secretaria da Assistência Social, no próprio Conselho Tutelar, na Câmara de Vereadores, na Prefeitura, para que as pessoas possam ler. A primeira coisa é ler o edital, ver as exigências. O cargo, a função de conselheiro é algo muito nobre, é uma função de relevância para a sociedade, tendo em vista o papel que o conselheiro ou a conselheira tem, que é de lutar e de zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Serão 5 vagas titulares e 5 vagas suplentes. O salário é de R$ 1.900, conforme a lei municipal determina, e eles trabalham de forma colegiada, ou seja, nenhum é mais importante ou menos importante. Todos são importantes e as decisões têm que ser tomadas em conjunto. Mas tratando da questão do edital em si, nós, como eu já falei, as inscrições iniciais de 1º vão até o dia 16, mas a gente pede que você, que nos escuta, que nos vê neste momento, que tem interesse em participar desse processo eleitoral, não deixe para a última hora. Procure quanto antes juntar a documentação, preencher o requerimento de solicitação de inscrição e entregar na comissão eleitoral lá no CSU, de segunda a sexta-feira, sendo que de segunda a quinta é das 7h30 da manhã, 7h30 às 11h30 da manhã, e de 1 às 5 da tarde. Na sexta-feira, das 7h30 a 1h da tarde, que o expediente na sexta-feira é corrido. Então a Secretaria está dando esse suporte, esse apoio à Prefeitura Municipal para que esse pleito aconteça da melhor forma possível. Nós lembramos que as pessoas devem observar alguns requisitos para poder ser candidato. Ter acima de 21 anos, apresentar carteira de identidade ou outro documento oficial com foto, título de eleitor, certidões negativas cíveis e criminais que comprovem não ter sido condenado ou não estar respondendo como réu pela prática de infração penal, administrativa ou conduta incompatível com a função de membro do Conselho Tutelar. Comprovante de experiência ou atuação na área de atendimento, promoção e defesa do direito da criança e do adolescente por um período mínimo de 2 anos. Declaração de idoneidade moral. Ou seja, se espera que quem esteja candidato seja uma pessoa que tenha presente, mas sobretudo o passado íntegro, para que possa zelar por esses direitos. Documento comprobatório de residência no município de Canindé há mais de 2 anos. Tem que provar que já reside em Canindé há no mínimo 2 anos, desde 2017. Declaração ou certidão de quitação com as obrigações eleitorais. Declaração ou certidão de obrigações com serviço militar para quem é do sexo masculino, caso é reservista. Declaração ou certidão de não ter sofrido penalidade de perda de mandato do conselheiro titular, para quem está no exercício do mandato hoje. Certificado ou declaração de conclusão do ensino médio. Declaração ou certidão de que não exerce mandato político. Declaração ou certidão de não estar sendo processado criminalmente no município ou em qualquer outro deste país. Declaração ou certidão de não ter sofrido nenhuma condenação judicial transitada em julgado, de acordo com o artigo 129 da Lei do Estatuto da Criança e do Adolescente. E declaração ou certidão que se encontra em pleno gozo das aptidões físicas e mental para o exercício do cargo de conselheiro tutelar. E declaração de não estar respondendo processo junto ao Conselho Tutelar local ou qualquer outro Conselho Tutelar deste país. E, por fim, 2 fotos 3x4 recentes. A gente observa que essas exigências elas são baseadas na lei municipal ou em resoluções do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. Está aí, portanto, a informação com o João Paulo Teixeira Paulino. Ele é membro da Comissão Eleitoral. E pelas informações que o João Paulo apresentou aqui no programa, viu, Carlos Silva, a coisa é séria. Né? A coisa é séria, não é brincadeira não. Né? Ser conselheiro tem que ter conhecimento, né? E vai ter uma prova eliminatória. Primeiro vai ter esses testes aí de conhecimento e depois vai para a disputa eleitoral, ou seja, as pessoas vão buscar voto junto à população
quem tirar o maior número de votos, né, vai ser eleito. São 5 vagas, 5 conselheiros tutelares do município de Canindé, né, e como o João Paulo disse, é importante realmente o compromisso diante, né, a seriedade que o trabalho do Conselho Tutelar exige por parte do seu membro. Carlos Silva, o que é que nós temos ainda, Carlos Silva? Já a gente fala da confusão da Câmara, viu, Carlos? Já. Exatamente, Otacílio. Otacílio, a Justiça, na verdade, né? Vamos lá, por parte. Olha, tem 2 projetos na Câmara dos Deputados e no Senado que visa tirar alguns poderes da Justiça. Um deles aconteceu recentemente, que foi o Supremo autorizou que o processo por Caixa 2 fosse transferido para a Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral ia julgar. Porém, o Senado quer derrubar esse projeto, essa determinação da Justiça, né, que foi decidida em sessão lá, para poder fazer esse processo e aprovar na Casa Legislativa um projeto que possa reverter o que fez a Justiça. Nós vamos acompanhar esse projeto que está em andamento no Senado Federal. 4 projetos de lei que tramitam em conjunto no Senado tentam reverter a decisão sobre Caixa 2. Se aprovados, podem reverter a decisão do STF. A Justiça Eleitoral não está aparelhada para a investigação criminal, para o processo criminal. E, além disso, não é só uma questão de estrutura, como diz Eliana Calmon, há uma questão também de segurança. Juízes da Justiça Eleitoral são eventuais, em boa parte, e não possuem, portanto, a segurança para decisões complexas como essas que envolvem corrupção, especialmente na administração pública, envolvendo autoridades brasileiras. Em uma votação polêmica, o STF entendeu que crimes eleitorais, como Caixa 2, devem ser investigados pela Justiça Eleitoral, mesmo que eles estejam associados a crimes comuns, como corrupção e lavagem de dinheiro. O coordenador do movimento Transparência Partidária teme que, com isso, haja uma demora na análise dos casos. A Justiça Eleitoral não goza das competências e da expertise, digamos, necessária para analisar os casos complexos de corrupção, que acabou essa expertise sendo desenvolvida no âmbito da Justiça Comum. É, portanto, necessário transferir essa expertise para a Justiça Eleitoral. Do contrário, teremos, sim, risco de impunidade com relação a esses processos que envolvem crimes de Caixa 2 ou questões eleitorais conexos a crimes comuns de corrupção. Na opinião do líder do PSL, a aprovação das propostas garantiria a continuidade da Operação Lava Jato, uma vez que muitos dos processos ligados à ação envolvem a combinação entre Caixa 2 e corrupção. Nós precisamos alterar esses conteúdos que estão nos códigos para não ter mais uma questão de indefinição. A Justiça Federal é a justiça que tem a estrutura e a condição para isso. A se manter essa decisão do Supremo Tribunal Federal é jogar fora, é o fim de todo o conteúdo da Lava Jato. A Justiça Eleitoral, por não ter uma estrutura para recepcionar todas essas apurações, pode ter certeza que tudo vai caminhar para prescrição e acabar numa grande pizza. Mas, para o líder do PT, a decisão do STF já é uma prática que vem dando resultados. Não há por que se considerar que a Justiça Eleitoral venha a ser mais complacente com os criminosos. O que se deve fazer é dar as condições para que a Justiça Eleitoral possa investigar adequadamente as diversas denúncias ou os crimes que cheguem ao seu conhecimento. Pois é, Carlos Silva, há também divergência lá em Brasília, né? Todo mundo quer um pouco do poder, né? Um pouquinho do poder, né? Todo mundo também quer se proteger, enfim.
Então, realmente, esses projetos acabam indo parar no Congresso, e o Congresso, no final das contas, pode não, né? Vai ter que decidir. Sendo apresentado, apressa o projeto, demora um pouco mais, outros aceleram, enfim, faz parte. E você está aqui conectado aqui na CNE TV. Você que está chegando agora, estamos apresentando o programa Fatos e Verdades, agora um pouco mais cedo. Lembrando que você pode curtir nossa página. Se você está vendo hoje esse programa pela primeira vez, nunca curtiu a nossa página aí no Facebook, você curta a nossa página, né? Dê aquela curtida, né? E aí você vai ajudar a expandir mais ainda o programa e as informações de Canindé para todo o Brasil. E depois esse programa vai estar disponível também no YouTube. Lá no YouTube você também poderá se inscrever, né? Se inscrevendo, você vai ter acesso também mais rapidamente todo o nosso conteúdo. Além deste programa, outras matérias importantes aqui de Canindé e da nossa região, Carlos Silva. Exatamente, Otacílio. Otacílio, outro projeto que está tramitando no Senado Federal, e o relator é o senador Tasso Gereissati, do Ceará, é o projeto que, na verdade, é uma abertura, um pedido de CPI, Otacílio, que pode investigar o Poder Judiciário, os tribunais, os juízes, os embargadores, ministros da Justiça, do Supremo Tribunal, eles podem ser alvo de uma CPI, Otacílio. É mais um projeto polêmico, né? A Justiça brasileira também fica na mira do Congresso Nacional e se cometer qualquer deslize, né? Aí vai dar aquela polêmica, né? Acredito que esse projeto vai ser mais uma polêmica, né? Porque o Judiciário também deve reagir, né, Carlos Silva? Como sempre, já teve aí outros projetos polêmicos, o Judiciário também reagiu. Mas vamos à matéria, Carlos Silva. Ainda não há uma data definida para a apresentação do relatório. O senador Tasso Gereissati foi escolhido relator no fim da última semana e ainda fará uma análise do parecer técnico do Senado e do pedido de CPI apresentado pelo senador Alessandro Vieira. No pedido de CPI, há uma lista de 13 itens para investigar condutas e ações de ministros dos tribunais superiores. Mas um parecer técnico do Senado recomendou que a comissão parlamentar de inquérito não seja instalada, porque não há fatos determinados e também porque não se pode investigar a atividade jurisdicional do Poder Judiciário. O presidente Davi Alcolumbre decidiu dar a palavra final ao plenário, com uma análise prévia da CCJ para analisar a constitucionalidade do pedido de CPI. Isso é o que cabe regimentalmente, dentro da regra do regimento do Senado da República, e como havia a manifestação de muitos senadores em relação a esse processo, eu, naturalmente, com a decisão de recorrer de ofício, cumpri o meu papel institucional de presidente do Senado. Quero parabenizar Vossa Excelência por tomar a decisão de ouvir o plenário e do plenário ter uma posição soberana. O autor do pedido de CPI, senador Alessandro Vieira, em entrevista à Rádio Senado, diz que o parecer do Senado é falho. Um parecer que não tem absolutamente nenhuma valia jurídica, um parecer que demonstra um absoluto desrespeito pela inteligência do brasileiro, uma vez que se propõe a fazer uma análise de 13 fatos, diz que destes 13 fatos alguns se prestam a CPI e outros não, mas não diz quais são. Para esse professor de Direito da Universidade de Brasília, os fatos apresentados no pedido de investigação podem ser apurados dentro das instâncias do próprio Poder Judiciário. Existem também em cada tribunal, em cada instância do Judiciário, mecanismos para que sejam feitas as correções de rumo naquilo que estiver errado. Nós temos que entender que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Então, o mínimo de intromissão possível na esfera de competência do outro poder, sob pena de nós afrontarmos a própria engenharia do Estado brasileiro, que prevê realmente essa independência das funções legislativas, executivas e judiciais. Faltam 5 minutos, aliás, 10 minutos para as 17 horas, 5 da tarde, aqui no município de Canindé, estado do Ceará, programa Fatos e Verdades, CNE TV, a informação para você, Carlos Silva. Né? Nós vamos para o nosso intervalo
Intervalo comercial aqui no programa Fatos e Verdades. A gente volta já. Ninguém da família pensava que a Deide iria levar a nossa filha. Nós achávamos que era uma simples enxaqueca. Os sonhos dela foram interrompidos, a vida dela foi interrompida. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal. Muito bem, olha aqui, a gente está sempre registrando Carlos Silva, Portal Canindé, Canindé Online, são 2 sites, né, que estão noticiando as informações de Canindé e também informações da região, principalmente o Canindé Online, que traz informação de Canindé, da região, do estado do Ceará e também de todo o Brasil. O Canindé Online, o Portal Canindé traz mais informações do município de Canindé e de alguns municípios aqui da região. Por isso, acesse os sites e confira as informações do Canindé. Carlos Silva, agora às 4h50. Nós vamos falar agora da vacina contra a gripe, contra a influenza. De primeiro chamava gripe, aliás, era a gripe do bacurim, gripe suína, né? Mas só que devido à negociação, né, o pessoal tirou. Porco, né, é a gripe do porco, é a gripe suína, foi retirado na época porque estava prejudicando o comércio, né? O pessoal não estava entendendo como era essa coisa. Aí depois veio a vacina contra a gripe, contra a influenza, enfim, essa coisa toda. Mas vai começar agora, Carlos Silva, a campanha nacional em todo o território nacional. Essa campanha vai começar no dia 10 deste mês de abril, e aqui em Canindé o município já está com o cronograma pronto, e por isso a gente tem também essa informação e quer chamar a atenção principalmente das crianças, dos idosos, do público-alvo, né? Então nós temos essa informação para você, é uma dica de saúde para você ficar atento, é muito importante essa campanha de vacinação, viu, Carlos? A gente vai iniciar agora, dia 10 de abril, a campanha nacional da influenza, no território nacional todo, né? A gente vai iniciar do dia 10 ao dia 17 com as gestantes, com as crianças e com os acamados. A gente fez um cronograma, porque a gente recebe as vacinas por etapa, a gente não recebe todas de uma vez, certo? Aí depois do dia 17, que é do dia 18 ao dia 25, vai ser os idosos, né? E no dia 4 de maio, vai ser o nosso dia D, né? É o dia da mobilização nacional, né? Que vai ser no sábado, os postos vão estar abertos de 7 da manhã até às 17 horas, tanto da sede como da zona rural. Só que o da zona rural é só no período corrido, é um período pela manhã, certo? E eu oriento já que as mães procurem, a partir do dia 10, as crianças, para estar recebendo essa vacina, para não deixar só o dia D, tá bom? Aí a gente dá continuidade com os pacientes de doenças crônicas, né, que é a partir do dia 24. E depois do dia 24, que é do dia 17, a gente vai estar dando oportunidade para os professores, não só da rede pública, como da rede privada, né? A gente pretende fazer a cobertura de todos os nossos público-alvos com essa campanha. A gente está recebendo ofícios para alguns públicos que não é favorecidos na nossa campanha. A gente pode até atender depois da campanha, depois que a gente tiver feito a nossa cobertura, porque a gente tem metas para alcançar. Ou seja, no caso, se sobrar a vacina, né? Se sobrar a vacina, porque às vezes tem empresa, eu acho que fábrica, às vezes manda solicitação para a gente, querendo adquirir a vacina para os seus funcionários. Aí se a gente tiver a disponibilidade, depois que a gente fizer a nossa cobertura, atingir a nossa meta, a gente vai sim estar disponibilizando as vacinas que ficaram no estoque. Aí qual é o mês que termina, no caso, a cobertura?
no dia 31 de maio. Agora não pode até ter mudanças, ou, dependendo do Ministério da Saúde, às vezes ele amplia, né? Mas a data prevista é o dia 31. E Fernanda, existe assim alguma contraindicação àquela pessoa que não pode tomar a vacina? É assim, quando vamos supor, se a criança tiver com febre, no momento, adiava a vacina para tomar posteriormente após estiver melhorado. Outra contraindicação não. Então a partir do dia 10 todos os postos já estarão atendendo, né? A partir do dia 10 todos os postos estarão atendendo, certo? De 7 da manhã às 17 horas, né? Que eles procurem estar se vacinando, não para deixar para a última hora, né? E assim, a gente pretende seguir um cronograma para não ter muito acúmulo de pessoas nos postos. Que as vacinas vêm para todos o público-alvo. E assim, eu oriento também a população que esteja se prevenindo, né? Com formas simples, que é a higienização das mãos, não tá usando objeto das pessoas que já estão gripadas, ter todo aquele cuidado. Tá aí, portanto, importante dica, viu? Lave bem as mãos. Quando você pegar em qualquer objeto, lave as mãos. Às vezes você leva aqui a mão ao nariz, né? Naquele momento você pode, digamos, se você estiver gripado, pode passar a gripe para outra pessoa. Como se você pegar na mão de alguém que está gripado ou em algum canto que alguém pegou, você pode também estar contraindo a gripe, né? Importante a dica dada aí pela responsável pelo PNI do município de Canindé, Carlos Silva. Nós vamos trazer daqui a pouco do programa, Otacílio, a confusão que aconteceu hoje na Câmara Municipal durante a sessão. O corre-corre, o pessoal correndo com medo, viu? O povo saiu do plenário. Se bem que o plenário da Câmara é pequeno demais, viu? O pessoal já sabe. Quando começou a confusão, o pessoal correu. Quem era menor, Carlos Silva, parece que foi se agachar mesmo. Correu mesmo para valer, viu? Para passar na frente, para, né, não sobrar nada. O pessoal fica com medo de confusão, né? Principalmente as mulheres, né? Também ficam nervosas, com medo de acontecer alguma coisa, né? Mas teve uma mulher que é corajosa, né? Estava bem perto e ficou olhando todo o acontecimento e realmente é uma mulher de coragem. Nós vamos ver quem é. Vamos ver. Quem foram esses vereadores, Carlos Silva? Quem foi? Quem foram os dois vereadores que quase iam às vias de fato na Câmara de Canindé hoje cedinho, hein? Daqui a pouco o Carlos Silva conta, já já. Vamos agora a mais uma informação, Carlos Silva. A vigilância sanitária da região de Canindé está intensificando, ou seja, permanecendo com a fiscalização em garrafões de água, aquele garrafão que você compra, né? Então o pessoal está intensificando aí a fiscalização e já tem um resultado positivo. Vamos lá trazer essa informação importante. Esse trabalho ele já vem sendo desenvolvido pelas vigilâncias municipais desde ano passado. Nós já estamos no 3º ano com esse trabalho de inspeção, fiscalização nesses setores, nesses comércios, né? Que é o setor regulado. Então a gente vem fazendo essa fiscalização no que diz respeito aos garrafões, às datas de validade, certo? Então já é um trabalho que está surtindo efeito. Hoje a gente já observa nos municípios, a maioria dos nossos municípios, todos os comerciantes já estão respeitando a portaria, a lei que determina que todos os garrafões devem ter um prazo de validade, que esse prazo de validade é de 3 anos. Então, no início a gente teve um pouco de trabalho, foi feito algum auto de infração, algum comerciante foi autuado e responderam no processo administrativo sanitário, mas atualmente a situação está regularizada, os comerciantes se conscientizaram, a população também está exigindo hoje que todos os garrafões estejam com a data de validade dentro do prazo. Então, para a gente foi um ganho grande, para a população também, porque com essas ações a gente promoveu a saúde de toda a população. Marcel, e para a população de uma forma em geral, ao utilizar esses garrafões depois do prazo, qual é o risco que corre, no caso, o consumidor? Na realidade, esses garrafões, ele tem um estudo científico
que depois de 3 anos, ele passa por um processo de 180 lavagens, certo? Então, com essas lavagens, eles vão ficando estragados, vão criando fissuras, e nessas fissuras pode se esconder algum micro-organismo que poderá causar algum problema na saúde da população. Diante, além desse trabalho com os garrafões, nós também temos um outro trabalho que é feito pela vigilância municipais, que são coleta de água feita no sistema. Todos os meses é feito 36 coletas nos municípios maiores e 18 nos menores. E essas coletas são enviadas ao ACEM para saber se a água que está sendo oferecida à população está de acordo com a portaria 2914 do Ministério da Saúde, aonde ela diz que todo sistema tem que oferecer uma água de qualidade para a população. Está aí, portanto, a informação, Carlos Silva, aqui no programa Fatos e Verdades. Já são exatamente 4 horas e 59 minutos. Já mudou o ponteiro, 17 horas, 5 da tarde. Fatos e Verdades aqui na CNT, trazendo informação de Canindé para todo o Brasil e também do estado do Ceará e informações nacionais. Aqui no programa Fatos e Verdades você fica sabendo realmente da informação mais importante. Inclusive, Carlos Silva, hoje na Câmara Municipal, o bicho pegou. Quase dava briga, viu? Quase os vereadores se emendam no TABEF mesmo, viu? Quase iam às vias de fato. Eu disse quase. Quem são esses vereadores? Como foi essa história toda? Já aqui no programa. Mas agora, Carlos Silva, nós vamos falar da presença do vereador Sérgio, que estava lá para prestigiar a vereadora Sara, que tomou posse. Nós conversamos com o vereador Sérgio, a vereadora Sara tomou posse e assume por 4 meses no período de licença do vereador Sérgio Barbosa. E o vereador, mesmo afastado, Carlos Silva, continua trabalhando. É isso mesmo, vereador Sérgio? Eu estou de licença, a suplente assume hoje, oficialmente, porém eu tenho continuado a fazer o meu trabalho como vereador. Ontem mesmo estive visitando o distrito de Caiçara, acompanhando o encontro do setor de educação, acompanhado inclusive da prefeita também, mas eu já estava lá fazendo acompanhamento do projeto da educação, que é tornar a educação mais próxima do povo. E ontem foi debatido lá a questão da reforma da escola da Caiçara. Foi também discutido a questão de uma nova escola para Caiçara, que deve ser efetivada realmente esse ano. Estive lá, é um distrito que eu sou bem presente, um distrito onde eu tirei voto, preciso representar, preciso levar a demanda do povo. Então pude passar meio dia ontem lá com a população, levando as demandas do poder público municipal. Além disso, também hoje de manhã cedo já fui ao CAIC, acompanhar lá o CAIC, ver a questão das maiores necessidades para levar para o governo municipal. Fui muito bem atendido pelo diretor do CAIC, os professores. Também já fiz visita essa semana na Gonçalves, a fábrica de calçado que está aqui atuando em Canindé, já gerou em torno de 500 empregos. Tem um projeto para se ampliar para 1000 empregos. Então eu tenho acompanhado o desenvolvimento de algumas políticas públicas no município, assim também como lá na Sussuarana, uma escola que estava com problema de funcionamento por conta das chuvas e o desgaste da estrada carroçal. Fiz o pedido, ontem a máquina já estava realizando um melhoramento nos setores, porque não é possível fazer estrada, mas é possível fazer algumas correções. Então eu estou satisfeito, tenho feito esse link entre a comunidade e o governo municipal. Estou de licença, mas não estou impedido de trabalhar pelo povo e com o povo, e vamos continuar nesse trabalho, levando essas demandas para que a nossa população realmente possa ser atendida. O nosso mandato é justamente em favor de quem precisa mais. Está aí, portanto, a presença do vereador Sérgio Barbosa na Câmara Municipal, mesmo de licença, continua trabalhando. Nós aproveitamos para conversar com ele, Tivemos também a participação da vereadora Sara. Hoje ela assumiu como vereadora, ela é do partido MDB, antigo PMDB, e inclusive a vereadora Sara, Carlos Silva, ela é filha
da prefeita Rosário Ximenes. E a prefeita Rosário Ximenes, ela esteve hoje na Câmara Municipal para participar da sessão que tomou posse a vereadora Sara Ximenes, né? A mãe, logicamente, foi prestigiar a filha tomando posse e, logicamente, prefeita, gestora municipal, também esteve lá na Câmara, utilizando da palavra, mas antes dela utilizar realmente da palavra, antes de falar alguma coisa, ela esteve, daí, estão me ligando ao vivo aqui, mas não posso atender, né? Não posso, depois eu atendo. Bom, ao vivo é assim, viu, Carlos? É desse jeito mesmo. Aí o que é que acontece? Nesse sentido, a prefeita teve que presenciar uma confusão envolvendo 2 vereadores. Os 2 vereadores se estranharam, ninguém sabe exatamente o porquê, foi repentino. A sessão estava começando ainda, né? E foi logo o início da posse da vereadora, né, que assume pela segunda vez, né, o Parlamento Municipal nessa legislatura, e aí começou realmente a confusão, os vereadores se assustaram, a população saiu correndo, né, e foi aquela confusão, Carlos Silva. Então, já estamos aqui com as informações, onde as pessoas vão poder acompanhar aqui o exato momento da confusão, né? Inclusive a prefeita ficou ali também no meio, né, tentando apaziguar a situação. O vereador Sérgio estava lá presente no momento, segurando um parlamentar, para evitar realmente que o pior pudesse acontecer. Isso, Otacílio. E, Otacílio, além de ser um fato que não é muito adequado para acontecer em um parlamento, ainda tem a questão que estava lá presente autoridades, secretários municipais, a prefeita do município, chefe do executivo, né, Otacílio? E vários secretários, viu, Carlos? Vários secretários municipais, algumas pessoas que fazem parte da administração municipal e algumas pessoas que costumeiramente estão lá na Câmara Municipal para acompanhar o trabalho. E a imprensa, hoje tinha mais participação da imprensa no momento que aconteceu o fato, né? Geralmente os profissionais demoram um pouco, saem, mas hoje, nesse momento, estava começando a sessão, então tinha uma presença significante da imprensa. Me registrou esse fato, né? Quem são os vereadores, Otacílio? Bom, vamos lá. Os vereadores Esloan Bezerra e Jorge Alves. Menino, quase esses homens se pegam, quase iam às vias de fato, né? Foi uma confusão que as pessoas não esperavam, porque não estavam debatendo na tribuna. Foi algo interno, ou seja, fora dos microfones da Câmara. Mas foi algo muito rápido que as pessoas, né, saíram correndo com medo, fugindo daquela confusão, para que o pior pudesse acontecer. Pelo menos quem estava fugindo pensava assim, né? Mas aí, né, os parlamentares e as pessoas que estavam lá acalmaram os 2, e aí evitou-se que eles pudessem se agarrar, ou seja, irem às vias de fato. Otacílio, nós temos imagens que nós conseguimos, são imagens da própria Câmara Municipal que transmite a sessão, e também nós conseguimos imagens que foi divulgada nas redes sociais. Otacílio, tudo aconteceu no momento em que o primeiro secretário da Câmara, vereador Francisco Justa, Chico Justa popularmente conhecido, fazia a leitura dos requerimentos, a ordem do dia, quando aconteceu. A gente observa o vídeo, a gente vê o momento quando o presidente que estava presidindo, o Ilomar Vasconcelos, ele olha assim para o lado, dá 2 chamadas na questão de ordem, um sinalzinho que tem na Câmara, né, Otacílio, nas casas legislativas. Quando ele faz isso, continua a confusão. A gente tem a primeira imagem, a gente vai ver agora, logo na sequência a gente vai ver outro vídeo que já é mais detalhado, a gente observa a prefeita e a gente vai comentando aqui durante o vídeo. Vamos acompanhar. Primeiro nós vamos ao secretário, Otacílio. Porto, recebemos requerimento número 111 de autoria da vereadora Carlinda Coelho, que solicita do IPMC informações sobre os processos de aposentadoria dos servidores que já se afastaram
Pela ordem, senhores vereadores, por favor, peço ordem na casa, senhores vereadores. Vereador Jorge, vereador Islã. Senhores vereadores, pela ordem, senhores vereadores. Vamos manter a calma, senhores vereadores. Senhores vereadores, declaro 10 minutos, a sessão está suspensa. Jorge, por favor, vereador Jorge. Vereador Sluan. Jorge. Sessão suspensa por 10 minutos. Estamos solicitando também a presença da Guarda Municipal e da Polícia Militar aqui nas dependências da Câmara Municipal. Pedimos a presença da Guarda Municipal e da Polícia Militar aqui na casa para manter a ordem. Vereador Sloan Bezerra. Está aí Carlos Silva, a primeira parte da confusão na Câmara Municipal de Canindé, quase que, nesse momento, essas imagens, elas são da Câmara Municipal, da própria Câmara Municipal, né, que faz a transmissão. Depois, a gente percebeu nessas imagens que a vereadora ficou lá, né, Carlos Silva? A vereadora Sara Ximenes. Mas tem uma outra imagem que a gente vai mostrar daqui a pouco, que essa imagem ela foi retirada das redes sociais, é uma reprodução, ela é mais nítida e ela vai mostrar exatamente no momento em que as pessoas seguram os dois vereadores. Um vai para cima do outro, mas aí o povo e outros vereadores seguram. O vereador Adriano, o vereador Sérgio estavam lá próximo, né, segurando, afastando os dois vereadores para evitar que o pior acontecesse, né? Otacílio, mas antes, eu queria só observar uma coisa. Tem um determinado momento do vídeo, Otacílio. Tem um determinado momento do vídeo, quando a vereadora Sara Ximenes, ela que estava tomando posse, é um momento... Sei, no momento que ela tomava posse...
Pronto. Voltamos, viu, Carlos Silva, porque o nosso sinal ele falhou aqui, né? Porque o nosso transmissor da internet falhou exatamente aqui no nosso estúdio, mas já voltou, né? Nosso transmissor aqui é muito rápido, né? O pessoal, a nossa equipe técnica é muito boa. Quando há qualquer problema, o pessoal restabelece rapidamente, né? E aconteceu aí essa pequena falha, mas, né, já restabelecendo aqui para a gente continuar aqui com os comentários e para que você possa fazer exatamente a conclusão da análise que você estava fazendo em relação à vereadora Sara Ximenes, Carlos Silva. Isso, Otacílio, essa imagem que eu estava dizendo, Otacílio, o momento da posse da vereadora Sara Ximenes, ela acompanhada da mãe, a prefeita Rosário, e a gente vê que ela ficou bastante constrangida com a situação, né, Otacílio? Porque no dia da posse aconteceu um fato como esse, 2 vereadores brigando em sua presença num momento em que seria uma data festiva, né, Otacílio? E o pior de tudo que era no início, né? Não se brigou na tribuna, né? Não houve uma preparação para que quem estivesse presente se preparasse para a coisa, né? Foi algo inesperado, estranho, né? Diferente, né? Porque geralmente a gente já tem visto algumas discussões fortes, né? Mas começa nos microfones, né? Lá na tribuna, o vereador responde, faz aquele insulto, dá aquela indireta, isso é normal. Mas um fato, assim, sem estar dentro da programação, um fato isolado, né, por assim dizer, dentro do plenário, entre os 2 parlamentares, a gente não presencia constantemente, né? Mas, como eu disse, é normal, um debate mais acirrado, um diz uma coisa, o outro, né, entende de uma forma que deve responder de maneira complicada, enfim. Mas esse fato chamou a atenção por isso, porque ninguém esperava. Não houve uma discussão no microfone, né? Então foi repentinamente, de repente começou a discutir, um foi para cima do outro, por pouco não há realmente pancadaria, né? Vamos trazer o vídeo completo, Tarsila, agora, o vídeo do momento em que o vereador, o presidente pede para parar, e logo na sequência nós traz o vídeo, Otacílio, onde a gente vê de fato o que aconteceu. Lá. Todos os condutores recebemos requerimento. Você vai ver o vídeo, o momento em que, no momento em que os vereadores aparecem agora nessa imagem, né? Vamos mostrar. Solicita de autoria da vereadora Carlinda Coelho, que solicita do governo do estado informações sobre a possibilidade de Canindé receber um aeroporto. Recebemos requerimento número 111 de autoria da vereadora Carlinda Coelho, que solicita do IPMC informações sobre os processos de aposentadoria dos servidores que já se afastaram. Pela ordem, senhores vereadores, por favor, peço ordem na casa, senhores vereadores. Vereador Jorge, vereador Islã. Senhores vereadores, pela ordem, senhores vereadores. Vamos manter a calma, senhores vereadores. Senhores vereadores, declaro 10 minutos, a sessão está suspensa. Jorge, por favor, vereador Jorge. Vereador Luan. Jorge. Sessão suspensa por 10 minutos. Estamos solicitando também a presença da Guarda Municipal e da Polícia Militar aqui nas dependências da Câmara Municipal. Pedimos a presença da Guarda Municipal e da Polícia Militar aqui na casa para manter a ordem. Vereador Luan Bezerra. Senhores vereadores, a sessão está suspensa.
Foi isso, Carlos Silva, que aconteceu na Câmara Municipal. O que é que deu nos vereadores, Carlos Silva? Agora, Carlos Silva, tem aquela imagem que você foi colocado agora, né? Que aí eu queria falar o seguinte, que a prefeita, ela ficou no meio, e ela ficou assim com os braços querendo, né, e falando, pedindo calma ao vereador Jorge, ao vereador Islã Bezerra. Olha, nesse exato momento, olha aí, preste atenção, a prefeita está lá no meio, Carlos, viu? O vereador Sérgio, Adriano e os outros vereadores segurando lá o vereador Islã Bezerra, né? Então, as pessoas podem observar aí, ó, nesse momento bastante tenso, né? A prefeita ajuda a tirar, né? A prefeita ajuda. E a vereadora Sara é corajosa, né? Lá ficou bem tranquila, parecia que não estava acontecendo nada, né? Rapaz, essa coisa aqui não me assusta. Corajosa, né? Então tá aí, realmente a confusão hoje na Câmara Municipal no dia do retorno da vereadora Sara Ximenes. Olha aí, você vê de novo o exato momento que os vereadores quase se pegam. Quase iam às vias de fato. Teve troca de acusações, palavrões, né, Otacílio? Exatamente. E o vereador Ilomar disse, né, depois desse momento, o vereador Ilomar falou o seguinte, Carlos, que os vereadores tivessem calma, porque senão poderia haver até uma abertura de um processo administrativo, né, o que pode acarretar em punição para os parlamentares envolvidos no episódio. Otacílio, é um fato lamentável que não acontece só em Canindé. Recentemente nós tivemos um caso desse que aconteceu em Madalena, tivemos esse de ontem, né, Otacílio, que aconteceu na cidade, foi em São Paulo, Otacílio? Foi eu até falei no início do programa. Isso, tivemos, isso já aconteceu em vários lugares, inclusive no Congresso Nacional, mas não é um fato normal, que pode ser visto como normal, é um fato incomum, que não poderia acontecer, porque as casas legislativas, a Câmara Municipal, ela tem que dar exemplo, tem que ser exemplo para toda a comunidade, porque é de lá que parte todas as leis, tudo que vem de bom para o cidadão. E um fato como esse, quando se trata com dois parlamentares, ele deixa muita tristeza para a população, porque não é o papel de um representante que foi escolhido pelo povo. Exatamente, Carlos. É um momento estranho, né? As pessoas veem com mais ibope. Não resta dúvida que as pessoas elas têm mais atenção para essa coisa. Não tem como fugir, é uma realidade. Mas, na real, elas preferem realmente ouvir projetos que venham beneficiar realmente a comunidade. Já do programa, Carlos Silva? Vamos embora? Tá bom hoje? Pronto, minha gente, tchau, tchau, vamos ficando por aqui. Carlos Silva, qualquer momento, fatos e verdades aqui na CNE TV. Agora, mais cedo, né? Novo horário. E aí a gente está fazendo aqui algumas adaptações, justamente a pedido também dos nossos telespectadores, para que a gente vá aí complementando o programa, noticiando, informando, enfim. Vai fazendo a festa. Carlos Silva, tchau, até o próximo programa, né? Exatamente, Otacílio. Final do programa, outras informações você acompanha na CNE TV, no portal canidé.net, no canideonline.com e também no Facebook, no YouTube e no Radiosnet. Você acessa aí CNE Life Rádio e escuta nossa programação com 24 horas de notícia para você. Um abraço a todos, um ótimo final de semana e a gente volta a qualquer momento com mais informação na CNE TV e nos nossos portais. Grupo GCCom, Grupo Canidé de Comunicação.